o Ministério da Cidadania incluiu mais famílias, 236 mil famílias no programa e prorrogou o prazo para contestar a negativa, aqueles casos em que houve negativa ao pagamento do auxílio emergencial. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos agora com o ministro da pasta, ministro da Cidadania, João Roma. Obrigada por nos atender. Bom dia, ministro. Bom dia, Sheila. Bom dia, Pedro Campos. É uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Ministro, qual o balanço que se faz até aqui desses novos pagamentos e por que, dessa vez, especificamente, o número de beneficiados é menor do que no ano passado? Ou seja, e o governo também não aceita novos cadastros. Por que essa distinção? No ano passado, o pagamento do auxílio emergencial começou com 68 milhões e terminou com 55 milhões, que foi a última parcela em dezembro do ano passado, o auxílio no valor de R$ 300. Agora nós demos início no último dia 6 de abril no pagamento do auxílio emergencial 2021, que será em 4 parcelas de R$ 250, com 2 exceções. Família de uma pessoa apenas receberá R$ 150 e mulheres chefes de família R$ 375. Todavia, esse ano devemos abranger um total, um valor aproximado de 40 milhões de beneficiários. E esse número diminuiu porque o Estado brasileiro conseguiu também evoluir no cruzamento de dados de quem é realmente o público-alvo, quem devem ser os beneficiários do auxílio emergencial, conforme diz o marco legal, que foi a PEC emergencial, que viabilizou os recursos, no total de 44 bilhões de reais, que viabilizam o pagamento do auxílio emergencial. Então, esse recurso, que é um recurso público, deve seguir para o destinatário, que é a população em vulnerabilidade, aqueles brasileiros mais pobres que, de fato, precisam, e que faz toda a diferença esse auxílio emergencial. E muitos pagamentos, muitas vezes, chegavam a destinatários que não eram realmente parte desse público, pois o Estado não tinha exatamente essas informações tão precisas. Pessoas, por exemplo, que têm no imposto de renda valores acima de R$ 300 mil de patrimônio, pessoas de outros grupos que hoje, com um somatório de mais de 200 bancos de dados e cruzando essas informações, já conseguimos depurar para ser mais efetivos, ser mais eficazes no pagamento desse auxílio emergencial. Portanto, o auxílio emergencial nesse ano deve atingir cerca de 40 milhões de famílias brasileiras sendo beneficiadas com o auxílio emergencial. Ministro, o senhor fala nesse ano porque há expectativa aí desse valor que está sendo depositado aí para os mais vulneráveis ser estendido até o mês de dezembro. Já há discussão nesse sentido. O auxílio pode valer por mais meses do que aquilo que está anunciado até agora? Não, Pedro. O auxílio emergencial que nós estamos em execução será pago em 4 parcelas. O que temos hoje em execução são 4 parcelas do auxílio emergencial, certo? Que fará jus ao recurso de 44 bilhões autorizados pelo Congresso Nacional, através da PEC emergencial, e com esses recursos daremos sequência ao pagamento de 4 parcelas do auxílio emergencial. Ainda não está em discussão adiar o pagamento desse auxílio com novas parcelas, pois, para tanto, seria necessário uma nova medida legislativa, apontando nova fonte de recursos que viabilize, portanto, outras parcelas do auxílio emergencial. Por ora, o que temos é a execução de 4 parcelas do auxílio emergencial, que começou agora o pagamento no último dia 6 de abril e se dará até o mês de julho. O mesmo vale para a possibilidade de, eventualmente, esses valores serem revistos, já que eles são significativamente menores do que aqueles que foram pagos em 2020. O senhor mencionou algo importante, a gente está no meio de uma discussão de orçamento, o orçamento desse ano aqui. O senhor defende uma PEC, como no ano passado, para que seja possível ou estender ou revisar esses valores pagos para cima? Sheila, naturalmente, inclusive para mexer nesses valores, também seria necessário que o Congresso Nacional autorizasse o apontamento de novos recursos para isso. O que eu acredito é que o Estado brasileiro tem que, sim, enfrentar essa crise de pandemia, superar toda essa mazela que hoje faz sofrer a população brasileira. É um constrangimento mundial que todos estamos buscando superar.
e, em sendo necessário, o Estado brasileiro precisa, sim, né, buscar, né, mecanismos que viabilizem, né, com que sua população consiga não só minimizar o sofrimento desse período, mas que consiga superar, né, todo esse momento de pandemia. E que mecanismos seriam esses? O que o senhor defende, por exemplo? Olha, no momento que o Estado está buscando fazer é vacinar a população, não é? E defendemos o distanciamento social. Não é? Essa é a caminhada que, enquanto nação, temos que seguir para que a gente consiga superar isso. Há um grande quesito que hoje aflora também, que é a questão da economia, o que faz com que muitas, né, das pessoas estejam hoje numa situação, inclusive, muito mais precária, sem ter a possibilidade de buscar o sustento de suas famílias, né? Muitas delas, inclusive, já com problema de segurança alimentar, muitas pessoas já passando fome. Então, isso são ferramentas que nós temos que buscar para superar, né, esse período de pandemia. O que o governo brasileiro conseguiu fazer desde o ano passado foi chegar junto a essa população mais vulnerável com o auxílio emergencial. No ano passado, foram 9 parcelas, que chegou a cerca de 294 bilhões de reais, o que significa mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família. Esse auxílio emergencial, sem dúvida, é uma das ferramentas fundamentais para que a gente consiga superar essa pandemia, né, sem maiores sequelas na nossa população mais vulnerável. Ministro, muitos integrantes aí do governo federal já mencionaram, né, a necessidade de uma atualização do programa Bolsa Família. Essa experiência que estamos tendo com o auxílio emergencial, né, por mais trágica e lamentável que seja pelo momento grave, né, da situação econômica de muitas famílias devido à pandemia, traz para o Ministério, né, algum novo norte para um novo programa social que possa surgir depois da pandemia? Quais são os elementos aí que o senhor destaca, né, para a definição de quem deve receber essa ajuda, valores e também aquele caminho de saída, né, do programa social que sempre foi falado, sempre foi trazido para o debate, mas nunca foi executado, né? Sim, Pedro, a execução do auxílio emergencial gerou, né, uma gama maior de informações sobre brasileiros, inclusive, que não dispunham de informações no âmbito do governo. Então, isso fortaleceu o nosso cadastro único, isso faz com que o Estado brasileiro tenha um maior grau de informação sobre essas pessoas, e isso possibilita também releitura sobre algumas políticas públicas. No momento, inclusive, estamos sim, né, estudando uma reestruturação e fortalecimento do programa Bolsa Família, não é? E pretendemos, ainda no mês de abril, submeter ao presidente Bolsonaro, não é, novos parâmetros acerca do programa Bolsa Família, para que isso seja submetido ao Congresso Nacional, mas, em sendo isso viável, já em agosto, não é, quando especialmente os beneficiários do Bolsa Família retornam para o programa, poderiam encontrar já um programa Bolsa Família mais fortalecido. Então, esse estudo está em andamento, essas informações contribuem para que possamos chegar numa política pública mais eficaz. Então, com o aval do presidente da República, a aprovação do Congresso Nacional, pretendemos sim, né, ampliar e fortalecer o programa Bolsa Família ainda nesse ano de 2021. Quando o senhor fala em ampliar, o senhor está falando em ampliar o número de beneficiados, ampliar o valor do ticket do Bolsa Família. Qual é essa ampliação exatamente? É uma reestruturação do programa, né, com algumas adequações. E justamente isso, ampliar significa tentar com que o programa Bolsa Família atinja uma quantidade maior de beneficiários, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e que se fortaleçam, né, enquanto ferramentas, que fique mais claro, inclusive, a execução do programa, que é um somatório de várias políticas públicas, né, e que isso se dê de forma mais clara, inclusive para aquele que é beneficiário do programa, para que ele consiga enxergar, assim, esses vetores de política pública. Então, a busca, né, de mais transparência no manuseio do programa, né, na execução, né, dos seus pilares, e isso se dará, obviamente, com alguns ajustes, né, na sua regulamentação. Informação importante trazida pelo senhor, ministro, porque as datas são bem importantes, né? O senhor falou de um projeto ainda nesse mês de abril
para quem sabe ali em agosto essas pessoas começarem a ter acesso ao programa, já com essa revisão, já com essas mudanças. É isso, e seria por meio de um projeto de lei essa revisão no Bolsa Família. Por outro lado, no caso, e vou voltar aqui à questão do auxílio emergencial, por outro lado, havendo possibilidade ou havendo estudos para extensão do auxílio emergencial, também seria por projeto de lei ou o senhor não está debruçado sobre isso? No caso do auxílio emergencial, acredito que seria necessária uma nova PEC, né? Assim como foi aprovada esse ano já a PEC emergencial, no ano passado também aprovaram medidas legislativas para isso. No caso da reestruturação do Bolsa Família, pretendo submeter esse estudo ao presidente Bolsonaro para que ele, concordando com esse estudo, encaminhe uma medida provisória ao Congresso Nacional. Nós estamos conversando ao vivo aqui com o ministro da Cidadania, João Roma. Vamos falar um pouquinho mais sobre o orçamento, né? O senhor tem acompanhado aí essa questão. Qual é o prejuízo para o Ministério de não ter um orçamento na metade do mês de abril, hein, ministro? Olha, nós conseguimos já uma parte, né, de orçamento que tem garantido as atividades básicas do Ministério até agora. Muito das nossas funções são diretamente vinculadas às pessoas mais necessitadas, como toda a política de assistência social. Então, ainda não ocorreram danos na execução de programas, até porque são constitucionais. É o exemplo do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que são recursos constitucionais, tanto quanto o Bolsa Família, que também são recursos constitucionais, de cerca de 35 bilhões nesse ano 2021. Então, o Ministério, até então, tem conseguido avançar adequadamente, sem prejuízo de suas atividades. Mas é fundamental que ocorra a aprovação do orçamento, né, e vamos aguardar o desfecho da peça orçamentária, pois com base no orçamento que podemos sim desempenhar outras funções, como a parte de infraestrutura esportiva, né, a parte de todos os projetos de esporte, né, muitos avanços em programas sociais também, né, como o Programa de Inclusão Social Produtiva. Então, todas essas matérias derivam sim de uma adequação orçamentária. Ministro da Cidadania, João Roma, muito obrigada pela entrevista aqui ao Band News TV. Um bom dia, até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade e permaneço aqui à disposição.